dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 59 do livro de Salmo. Veremos a súplica em prol de libertação. Embora sugestão você apanhar a sua Bíblia para fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Embora a tradição divida o Saltério em 5 grandes partes que correspondem aos 5 livros de Moisés, o Saltério é o conjunto dos 150 salmos, onde cada um dos livros, essas 5 partes são 5 livros, em cada um dos livros termina com uma doxologia e tem características que os distinguem dos demais. Há outras formas de classificação desse saltério. Podemos classificar pelos seus títulos. Os títulos nós temos aí, faz parte do texto antigo. Então poderíamos ter a classificação por autoria, históricos, notações musicais, gênero, instruções para o culto. Mas há outra forma ainda, além de outras, que nós podemos dividir o saltério, que seria pela sua classificação de gênero literário. E aí teríamos hinos de louvor, lamentos, queixas ou petições, salmos de ação de graça, cânticos de confiança, de fé ou de misericórdia, salmos reais, salmos de sabedoria. Então, como vimos, há 3 formas de organização, embora possa haver outras, conforme a tradição em 5 livros, conforme os títulos em 5 deles, e conforme os gêneros literários em 6 gêneros literários. Em nossa divisão, estamos seguindo a tradição, e o Salmo 59 está no livro de número 2, que começou no Salmo 42 e vai até o 72. Eu que estou falando com você sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação, de exortação, de conselho, de sabedoria, com uma palavra de adoração a Deus, o Senhor, Criador e sustentador e mantenedor de todas as coisas. Ele é o Deus que fez todas as coisas e nós estamos aqui com esse propósito de divulgar a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos aqui desde 21 de abril de 2016, quando iniciamos com Gênesis 1, e iremos até 23 de julho de 2019, quando concluiremos esse projeto em 1189 dias, com 1189 capítulos, nos quais nós estamos fazendo reflexões baseados nos estudos bíblicos da Bíblia de Estudo de Genebra, que recomendamos a sua leitura, baseados nos comentários de Calvino acerca dos Salmos, baseados nas nossas próprias reflexões e ideias e outras bibliografias que nós vamos comentar ao final. Abra então, por favor, a sua Bíblia e, como você já deve ter feito a sua leitura, você vai reparar que não haveria como Davi escapar de Saul, que estava determinado a exterminá-lo. Saul estava obcecado pela ideia de apanhar Davi e de eliminá-lo. Para Saul, Davi era aquele que iria tomar o seu lugar no seu reino. Ele já sabia que isso iria acontecer, mas ele lutava contra isso e se esforçava para dar tudo errado para Davi. Para Satanás, outra figura interessada na queda de Davi, Davi era aquele que carregava a semente messiânica que iria esmagar a sua cabeça. Assim, a perseguição era cruel e tudo estava certo para a derrota final de Davi. Todos queriam a derrota final de Davi. Mas não podemos esquecer daquele que escreve a história dos homens sem sequer destruir a vontade deles, ou sem sequer anular a liberdade de escolha que irá gerar o pecado pelo qual irão ter de prestar contas. Deus não permitiu que fosse apanhado e proveu o livramento espetacular para Davi. Durante muito tempo Davi foi perseguido, mas em nenhum momento foram bem-sucedidos os seus inimigos. Assim como Davi não perdia uma batalha sequer e sempre era vencedor, repare mesmo, toda batalha que Davi entrava era para ganhar. Mesmo estando contra ele todos os fatores e toda a lógica, assim, quando perseguido também, ele escapava de ser apanhado. Não havia como Davi perder a batalha e não havia como Davi ser apanhado. Ele então escreve esse salmo, que é uma oração ao seu Deus, que nos ensina a clamar, Deus nos ensina a esperar e Deus nos ensina a ter fé e a confiança nele, que Deus no seu tempo proverá o que tiver de ser provido para a sua honra, glória e gozo nele.
Mas agora, se você se desespera e comete loucuras, como é que isso vai acontecer? No comentário de Calvino, apenas na sua introdução, vemos a contextualização desse salmo e sua explicação, que nos ajuda a entender um pouco melhor. Somos gratos por Calvino, que estudou e produziu excelentes comentários. Abre aspas em sua fala. O título que se segue imediatamente nos informa sobre a ocasião em que este salmo foi escrito, o que tem uma semelhança considerável com o precedente, com o Salmo 58. Ele começa insistindo na injustiça dessa cruel hostilidade que seus inimigos lhe mostraram e que ele não fez nada para merecer. Sua queixa é seguida por oração a Deus por ajuda, e depois, à medida que suas esperanças revivem no exercício da meditação devotada, ele profetiza sua destruição calamitosa. No final, ele se compromete a preservar uma lembrança agradecida da sua libertação e a louvar a bondade de Deus. Para o principal músico, Al-Tahrit, destrua não, Mirritam de Davi, quando Saul enviou e eles sitiaram a casa para matá-lo. O incidente, continua a fala de Calvino, na história de Davi aqui referida, é aquele com o qual todos estão familiarizados em 1 Samuel, verso 11. Assediado em sua própria casa por uma tropa de soldados e sem ter oportunidade de sair da cidade, todas as avenidas para a qual foi posto de posse pelos guardas de Saul, parecia impossível que ele pudesse escapar com sua vida. Ele era agradecido por sua libertação à ingenuidade da sua esposa, mas era no amor divino que ele procurava segurança. Mical pode ter inventado o artifício que enganou os soldados enviados por seu pai, mas ele nunca poderia ter sido salvo senão pela maravilhosa preservação de Deus. Dizem-nos, nas palavras do título, que sua casa estava sendo sitiada, e isto equivale nas circunstâncias a ser dito que ele estava com seus dias contados, pois os emissários de Saul foram enviados com ordens não só para sua apreensão, mas também para a sua morte. Começa o salmo, livra-me, fecha as aspas na fala de Calvino, começa o salmo, livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Lindo salmo, né? Só esse começo aí a gente já vê. E o seu final, verso 17, a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. A conclusão de seus salmos são todas iguais. Repare nos escritos de Davi. Muito interessante isso. Apontam para uma porta de esperança, uma resposta divina, uma bênção anunciada, uma declaração de amor e uma declaração de adoração a Deus que jamais os desamparará diante de quaisquer situações. Era como que se Davi tivesse uma visão do futuro. E como que se ele já contemplasse lá no futuro que Deus vai ouvi-lo, livrá-lo dos seus inimigos, dar a vitória para ele. Embora no momento ele esteja passando por aquela situação difícil. Mas como ele enxerga no futuro, então ele se alegra por esse futuro. Ele se alegra pela sua vitória. Já no passado, passando pela tribulação. Interessante esse ponto de vista. Que tal você viver a sua vida assim? Deveríamos, né? E não nos desesperarmos e cairmos em tentação e fazermos tantas besteiras. Salmo 60, amanhã nós estaremos aqui com oração em tempos de guerra. Muito interessante, hein? Oração em tempos de guerra. É um outro salmo feito por Davi. Não perca que você vai aprender muita coisa interessante. Então até amanhã, fica com Deus, curte nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue, conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual semeadores.com.br, nossa loja física na C12, no bloco C, no conjunto, na loja 5, no centro de Taguatinga, nossa loja física. Fiquem todos com Deus, a todos um bom dia e Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Fica com Deus, na presença de Deus.